Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse é um exercício da PUC. A essência do morango tem fórmula. Aí temos aqui uma fórmula estrutural da essência do morango. Os radicais ligados ao grupo funcional do composto são... Bom, aqui pessoal, a gente tem que função orgânica? Temos a função éster, né? Observem aqui ó, que temos um átomo de carbono fazendo uma dupla ligação com um oxigênio. Esse mesmo átomo de carbono se liga a outro oxigênio por ligação simples e esse oxigênio se liga a um átomo de carbono. Então, por causa dessa partezinha que nós temos aqui nessa molécula, a gente fala que nós estamos tratando da função éster. E a função éster, ela é formada pela ligação de dois radicais, tá? Um dos radicais, que é sempre o menor radical, é o que está ligado aqui a esse carbono, ou na verdade esse carbono que faz a dupla O e que se liga ao outro oxigênio, ele sempre faz parte do menor radical. Então a gente basicamente tem um radical que está aqui e temos outro radical que está aqui, ó, são todos esses outros átomos de carbonos aqui. Quando a gente dá um nome para essa estrutura, o nome do radical ele fica mais próximo da gente, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, a gente tem dois átomos de carbonos, né? Então, quando a gente fosse dar o nome para essa estrutura, a gente coloca a palavra et, porque temos dois carbonos. Só que como aqui a gente está trabalhando com éster, a gente colocaria etanoato para ser o nome deste radical, dessa parte aqui. Só que se fosse um radical em uma cadeia carbônica, um hidrocarboneto, vamos supor que eu tenho aqui um hidrocarboneto, e aí eu tivesse dois átomos de carbonos, assim como eu tenho aqui dois átomos de carbonos. Como que a gente chamaria esse radical? Seria chamado ó, de etil, né? São dois átomos de carbonos, a terminação do radical é il. Então, dois carbonos, et. Terminação de radical, a palavra é il. Então, etil é esse nosso radical. Aqui, o outro nós temos um átomo de carbono, que se liga a outro átomo de carbono e o segundo carbono está ligado a dois outros carbonos. Seria algo mais ou menos assim, ó. Dois carbonos e assim. Então, quantos átomos de carbonos nós temos nessa estrutura aqui, ó? Nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos, tá? Que são esses que estão na nossa ramificação, nosso radical. Só que por serem 4 carbonos, se eles fossem 4 carbonos reto, né, por exemplo assim, ó, 1, 2, 3, 4, aqui 1, 2, 3 e 4, a gente pegaria a palavra but. Isso claro, a cadeia teria que ser maior para cá, tá pessoal? Vou colocar a cadeia assim. Ó, a palavra but é a terminação il. Se fosse reto assim, como nesse caso nós temos uma cadeia carbônica onde a ramificação ela está aparecendo dessa forma aqui, ó, CH3 de um lado, CH3 do outro lado, ele vem do butil, mas ele não é um grupo butil. Qual que é a diferença? A diferença é que esse grupo aqui, ó, se você cortar ele ao meio, se você pudesse passar aqui uma reta bem ao meio dele, você ia ver que dos dois lados você tem a mesma coisa. Tá? Da forma com que ele está aparecendo aqui não parece muito, mas ó, seria um corte assim ó, ao meio dele. E esse grupo aqui, como ele pode ser cortado ao meio e dos dois lados ele apresentar a mesma coisa, a gente diz que ele é um grupo iso vem de igual, e butil. Tá? Então ele vem do butil, mas o nome dessa ramificação é isobutil. Então é claro que você teria que organizar ela de uma forma que você conseguisse fazer esse corte aqui. Tá? E aí você vê que dos dois lados você tem a mesma coisa. Quando você observa ela da forma com que o exercício trouxe, fica mais difícil de você analisar isso. Mas é um grupo, então, etil de um lado e isobutil do outro lado. A alternativa correta seria aqui, ó, letra D, etil e isobutil. Como que ficaria o nome? Agora só como complemento, tá? A resposta desse exercício é a letra E. Como complemento aqui, vamos colocar o nome para essa estrutura. Como ficaria o nome dessa estrutura, né? Como são dois átomos de carbonos aqui no início, a gente escreve a palavra et. Como eles só fazem ligações simples entre eles, a gente escreve a palavra an, que vem de alcanos. O ato é a palavra que a gente tira pelo fato de ser um éster. A gente escreve etanoato de e o nome do radical que a gente tem aqui, né? Não é o radical isobutil,
Então ficaria isobutila, porque nós temos um éster, tá? Então, etanoato de isobutila. Pelo nome que a gente tem, ó, você também percebe que aqui você tem algo que vem do butil, né? Você tem aqui algo que vem do etano ou do eteno, né? No caso seria do eteno, não, calma lá. Seria do etil, porque é da ramificação que a gente fala. Então basicamente é isso. Essa foi uma videoaula resolvendo aí um exercício mais ou menos, né? Nem tão simples, nem tão complicado, porque essa parte que fala sobre os radicais, o pessoal costuma confundir muito, tá? Quando a gente fala de terc, de cerc, quando ele é secundário, ele é terciário, quando ele é butil, quando ele é isobutil. Então assim, é meio complicadinho porque não é uma coisa que a gente foca muito no estudo da química orgânica e aí acaba confundindo muita gente. Bom, mas eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida referente a essa videoaula é só deixar aqui nos comentários. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais. Se inscreva aqui também no canal do Estuda Mais, pois assim você poderá receber todas as nossas novas atualizações assim que saírem vídeos novos, beleza? Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.